Como é que funciona mesmo o poder dos estados aqui no Brasil, hein? Qual a base real do poder deles? Onde começam e terminam os limites? Mergulhar nesses detalhes da Constituição ajuda a gente a entender melhor, né? A engenharia do nosso pacto federativo. Fica com a gente para a gente desvendar uns pontos bem importantes. Nossa conversa hoje vai direto na fonte, a Constituição Federal. Vamos explorar os artigos 25 a 28. Eles tratam da organização dos estados, o que eles podem fazer, o que pertence a eles e como funcionam os poderes legislativo e executivo estaduais. Vamos pegar o texto e ver o que ele diz. E olha, antes da gente mergulhar fundo nisso, um convite rápido. Se esse tipo de análise, que vai direto ao ponto, direto na lei, te interessa, considera se inscrever aqui no canal, compartilhar. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. Isso mesmo. Esses artigos 25 a 28 são, assim, a espinha dorsal da autonomia estadual. Eles definem desde as competências que sobram para os estados, as chamadas residuais, até a estrutura dos poderes. É fundamental para entender o sistema. Beleza, então vamos lá. Artigo 25. Ele começa dizendo que os estados se organizam por constituições e leis próprias. Mas tem um detalhe: sempre observando os princípios da Constituição Federal. Então, é aquela autonomia, mas nem tanto, né? Tem um limite. Exatamente. Autonomia com responsabilidade, digamos assim. E o fascinante aqui, no parágrafo 1º, é a tal competência residual. Basicamente, o que não for proibido pela Constituição Federal e o que não for dado expressamente para a União ou para os municípios, o Estado pode fazer. É competência estadual. Ah, interessante isso. Dá uma margem grande de manobra para os estados, então. Sim, bastante. Pensa em políticas regionais específicas, fomento à cultura local, coisas que talvez a União não detalhe tanto. Isso cai aí. Saquei. E o parágrafo 2º fala de algo bem específico: gás canalizado. Como é isso? Pois é, ele define que é competência estadual explorar os serviços locais de gás canalizado, diretamente ou dando para alguém fazer, por concessão. E aqui tem um ponto importante. A emenda constitucional número 5, lá de 1995, mudou uma coisa. Ela disse que a regulamentação disso tem que ser por lei. E mais, proibiu usar medida provisória para isso. Ah, então não dá para fazer por MP. Tem que ter lei mesmo votada na Assembleia. Por quê? Para garantir mais debate, né? É um setor estratégico, a ideia é que passe pelo processo legislativo completo, com mais discussão, mais transparência, e não por uma decisão mais rápida como a MP. Faz sentido. E o parágrafo 3º? Fala de criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas. Isso permite que os estados criem essas áreas, mas precisa ser por lei complementar, que exige uma maioria maior para aprovar. A ideia é juntar municípios vizinhos que têm problemas em comum, tipo transporte, lixo, saneamento, para planejar e executar soluções juntos. É para gestão integrada. Entendi. Uma ferramenta para pensar regionalmente. Bom, saindo do 25, vamos para o 26. Bens dos estados. O que pertence a eles? O artigo 26 lista, inclui, por exemplo, as águas superficiais ou subterrâneas, rios, mas tem uma ressalva importante no inciso I. Não entram aí as águas que decorrem de obras da União. Certo, uma exceção importante. Que mais? Também as áreas em ilhas oceânicas e costeiras, que não sejam da União, dos municípios ou de terceiros, e ilhas em rios e lagos que não pertençam à União. E terras devolutas? O que são? E isso, o inciso 4 fala delas. São terras públicas que não têm um dono privado, sabe? E que também não são da União. Essas pertencem aos estados. Ok, então temos o patrimônio estadual delineado. Agora, Poder Legislativo, artigo 27. Como a gente sabe quantos deputados estaduais cada estado tem? Ah, tem uma continha. O número de deputados estaduais é o triplo da representação que o estado tem lá na Câmara dos Deputados, em Brasília. Só que tem um ajuste. Se esse triplo passar de 36, aí a conta muda um pouco. Para cada deputado federal que o estado tiver acima de 12, você soma só mais um deputado estadual. Entendi a fórmula. E o mandato deles? 4 anos, igual aos federais. E as regras sobre eleição, imunidades, remuneração, tudo isso segue o que está na Constituição Federal para os congressistas de forma geral. E falando em remuneração, o subsídio tem teto. O parágrafo 2º fala disso, né? Tem sim. A redação veio com a emenda 19 de 98. Diz que o subsídio é fixado por uma lei da própria Assembleia Legislativa.
Mas o valor não pode passar de 75% do subsídio de um deputado federal. É um limite claro, né? Para ter um certo equilíbrio. 75%, anotado. E as assembleias têm autonomia para definir suas regras internas, polícia própria. Sim, o parágrafo 3º garante isso. Elas definem o regimento interno, a organização administrativa, a polícia legislativa e o parágrafo 4º exige que a lei estadual preveja a iniciativa popular de leis. Bacana. Agora, o último que a gente separou. Artigo 28, Poder Executivo Estadual, governador e vice. O que é crucial aqui? O mandato é de 4 anos. Isso não mudou. Mas o ponto-chave são as datas de eleição e posse. A emenda 11.1 de 2021 mexeu nisso. Verdade, teve mudança recente. Como ficou? As eleições agora são no primeiro domingo de outubro, para o primeiro turno, e no último domingo de outubro, se tiver segundo turno. Isso no ano anterior ao fim do mandato do governador atual. E a posse? A posse foi unificada para todo mundo, dia 6 de janeiro do ano seguinte à eleição. Antes variava um pouco, agora é padrão. 6 de janeiro. Bom saber. E o governador pode perder o mandato? For impeachment, claro. Pode. O parágrafo 1º diz que ele perde o cargo se assumir outra função pública remunerada. Mas, atenção, tem exceção. Qual? Se for para assumir um cargo que ele passou por concurso público, aí não perde o mandato de governador, mas tem que seguir as regras de acumulação, de afastamento, que estão lá no artigo 38 da Constituição. Entendi. E os salários deles? Governador, vices, secretários? Também tem regra no artigo 28? Tem sim, no parágrafo 2º, que também foi incluído pela emenda 19. A lógica é parecida com a dos deputados. Quem fixa o valor é a Assembleia Legislativa, por lei, e tem que respeitar os limites gerais da Constituição para remuneração no serviço público, como o teto constitucional. Ufa. Bastante coisa nesses 4 artigos. Então, recapitulando. A gente viu a base da autonomia estadual no artigo 25, com a competência residual e as regras para o gás. Depois, os bens dos estados, no 26. Aí o legislativo, no 27, com a fórmula dos deputados e o teto salarial de 75%. E fechamos com o executivo, no 28. Mandato, as novas datas de eleição e posse em 6 de janeiro e as regras de perda de mandato e subsídios. Exatamente, é o esqueleto constitucional dos estados. E fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Como esse equilíbrio que a Constituição tenta criar entre dar autonomia para os estados e manter os princípios federais, como isso funciona na prática? No dia a dia da política, da administração, onde é que aperta? Quais são as tensões que surgem dessa dinâmica? É algo vivo, né? Uma ótima reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa, olhando direto à Constituição, tenha sido útil, tenha clareado alguns pontos. Obrigado pela companhia e até a próxima.